Olá, começa agora na TV UFMA, o seu canal de ideias, a nova temporada do programa Sem Filtro. Um espaço que traz personalidades de destaque para uma conversa sem filtro com pesquisadores e jornalistas convidados de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço de diálogos, de ideias, agora com formato diferente. Nossos entrevistadores convidados estão online para participar deste debate. Destaco que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o escritor, jornalista, comunicador e atual secretário de comunicação da Prefeitura de São Luís, Joaquim Aikel. E antes do debate, vamos ver um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá! O nosso entrevistado de hoje é advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão e também escritor, jornalista, membro da Academia Maranhense de Letras, comunicador e atual secretário de comunicação do município de São Luís, Joaquim Aikel. Dentre suas diversas atividades profissionais, foi subsecretário de Assuntos Políticos do Governo do Maranhão de 1991 a 1993 e subsecretário de Educação do Governo do Estado em 1994. Foi também presidente da Federação Maranhense de Tênis e vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis no período de 1996 a 2000. Na política, foi deputado estadual pelo Maranhão entre 1983 e 1987 e deputado federal de 1987 a 1991. Atuante também como cineasta, Joaquim Aikel é responsável por diversas produções de curtas-metragens e documentários premiados internacionalmente. Pelo Ouvido, um filme de sua autoria, foi um dos projetos que obteve grande sucesso. Em 1996, ajudou a criar a Fundação Najib Aikel e o Mavan, Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, onde desenvolve projetos de resgate, restauração, conservação e guarda de acervos audiovisuais, além de produzir documentários sobre fatos e pessoas relevantes na história do Maranhão. Como convidados estão presentes hoje Samartone Martins, jornalista do jornal O Imparcial, Rafael Marques, jornalista da TV UFMA, e Nayara Salles, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, com pós-doutorado em Literatura em Cinema. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Considerando o contexto da pandemia e de tantos desafios nesse processo, secretário, quais são as urgências da pasta? A Secretaria de Comunicação é uma pasta urgente. A função da Secretaria de Comunicação é estar acima de qualquer atividade da Prefeitura. É tudo muito urgente. O jornalista tem uma vida muito urgente, então a gente tem que estar up-to-date em todas as atividades da Prefeitura Municipal de São Luís. São 30 organismos municipais que precisam do nosso apoio. A gente faz e atende a todas as demandas das demais secretarias e dos demais órgãos. A pandemia, especificamente, nos dá muita urgência no setor de saúde. A gente tem feito a cobertura da Secretaria de Saúde com muita precisão. A gente tem estado em todos os eventos da Secretaria de Saúde e a Prefeitura tem uma preocupação muito grande com esse caso específico da pandemia. O prefeito, desde o primeiro minuto, colocou todos os esforços dedicados a combater esse flagelo que nos agride. Samartone? Secretário, a forma de comunicar, de fazer jornalismo, ela continua sendo a mesma. Mas com o advento das tecnologias, a gente percebe aí que surgiram outros veículos, como as redes sociais e as plataformas digitais. E eu queria saber de que forma está havendo esse diálogo da Secretaria Municipal de Comunicação com estas plataformas e com os veículos de comunicação,
tradicionais. Como é que vocês têm feito essa aproximação, uma vez que é um governo novo que está se estabelecendo e a página de comunicação ela é fundamental nesse momento de, sabe, de chegar e dizer a que veio. Eu gostaria de saber só como é que o senhor está vendo isso, esse diálogo. É uma coisa inevitável. Essa pandemia veio precipitar uma coisa que já iria acontecer, só que com um pouquinho menos de velocidade. A tecnologia e o acesso a essa comunicação rápida, ela passou a ser uma coisa do dia a dia, ela jamais desaparecerá. A pandemia trouxe essa urgência da comunicação e da interação das pessoas virtualmente, e isso não será passageiro, será permanente. A Prefeitura Municipal de São Luís e a Secretaria de Comunicação é apenas um desses organismos, tem utilizado essa tecnologia de maneira extraordinária, tanto que o prefeito acabou de receber a premiação de terceiro prefeito mais bem colocado nas redes sociais do Brasil. Nós estamos sabendo utilizar essa ferramenta, esse dispositivo que para muitos ainda não de fácil uso, as pessoas mais antigas, e eu talvez me coloque como um desses. Só para ter uma ideia, eu tenho Twitter, Facebook, Instagram, mas o meu Instagram eu quase não uso, porque precisa de muita dedicação. É quase como se fossem, não é do meu tempo também, mas não tinha uns bichinhos japoneses que você tinha que alimentar, Pokémon, não sei o quê, não tinha umas coisinhas dessas? Pois é, esse tal de Instagram é assim, você tem que viver alimentando ele, tem que viver se preocupando que horas que você vai postar alguma coisa, porque é a hora que você vai ter mais acesso. E para quem, como vocês, jornalistas e professores, e como eu, se preocupa muito com a mensagem e menos com o meio, alguns de nós, menos com o meio, isso vai demorar um pouquinho para ser entronizado. Mas a Prefeitura já está fazendo isso de maneira bastante pontual e de maneira bastante eficiente. Professora Nayara? Secretária, a gente sabe que a comunicação em São Luís sempre foi um problema, né? Fazer com que a informação chegue para alguns grupos, os grupos menos favorecidos, o pessoal mais idoso. Então, nesse momento de vacinação, por exemplo, a gente ouve relatos de pessoas que perderam a data, não sabiam que era o seu dia de se vacinar. Então, que trabalho está sendo feito para que essa informação, esse tipo de informação chegue de fato àquelas pessoas que não têm acesso a uma internet, que não estão assistindo TV o dia inteiro? Então, o que sua equipe tem feito para que essa comunicação chegue de fato àquelas pessoas que têm tem pouco acesso à informação? Essa é a pergunta mais difícil, até porque o nome do programa é Sem Filtro. E eu não costumo mentir. É muito difícil você chegar com qualquer notícia, com qualquer fato, para alguém que está desligado. Se você não está ligado na internet, se você não está ligado na televisão, se você não lê jornal, é praticamente impossível você atingir essa pessoa. O que ocorre é que o que a senhora está dizendo, graças a Deus, não é uma coisa comum, não é uma coisa de maneira nenhuma muito comum. A maioria das pessoas, a minha mãe tem 91 anos. Se eu disser para a senhora que ela usa melhor o WhatsApp do que eu, a senhora talvez não acredite. Mas quando dá 7 horas da manhã, ela já está dizendo, bom dia, meu amor. É muito raro hoje uma pessoa não estar antenada num desses veículos. Eu tenho um amigo, só para a senhora ter uma noção, eu tenho um amigo que ele acorda muito cedo e ele liga a televisão num determinado canal que passa um programa de manhã cedo de jornalismo. E todas as vezes que eu dou uma entrevista nesse canal, ele é a primeira pessoa a ligar para mim. Você falou bem hoje você falou mal. As pessoas estão ligadas, professora, graças a Deus elas estão ligadas. É verdade que existem algumas que nem tanto estão ligadas, mas, de certa maneira, vou dar um exemplo para a senhora, eu ajudei a montar
o Centro Municipal de Vacinação. E chegou lá no primeiro dia, um velhinho que devia ter uns 70 anos, querendo se vacinar, e não estava aberto ainda para pessoas que não fossem do setor de saúde da frente de combate à Covid. Esse moço foi. No primeiro dia eu atendi ele e disse para ele que ele não podia se vacinar ainda. Ele foi no segundo dia, ele mesmo, de novo, ele foi no terceiro dia. Então, até quem não tem acesso a essa informação está tendo condição de ser informado. Já aconteceu casos de pessoas perderem a data, mas assim que elas procuram a Secretaria de Saúde e comprovam isso, elas são colocadas novamente na fila. Não há esse negócio de passar para o fim da fila, não. Rafael, fique à vontade. Bom, secretário, em artigo recente, o senhor defendeu a necessidade urgente de uma reforma política e uma reforma eleitoral. O senhor acredita que os legisladores hoje cortariam a própria carne, como, por exemplo, limitariam as reeleições de mandato no legislativo, ou seria possível uma reforma política profunda? Rafael, meu amigo, quanto tempo a gente tem para conversar sobre essa pergunta? Porque nem com filtro, nem sem filtro, eu passarei 3 programas assim para te dizer, mas vou te dizer rápido. Político não corta na carne. Político... Quem tem que pressionar o político é o povo. O povo tem que exigir que se faça uma reforma política e uma reforma eleitoral. Sem uma reforma política e uma reforma eleitoral decentes, não é possível você ter representantes decentes. E sem representantes decentes, você não vai poder melhorar o país em absolutamente nada. É uma questão de engrenagem. Se a engrenagem não está funcionando, ela vai continuar ruim. Vamos lá. O voto proporcional. Não existe mais coligações. E as coligações criavam a possibilidade de um analista político como eu saber quem se elegia 6 meses antes da eleição. E as pessoas ficavam dizendo, é guru. Não é guru, não, eu sabia fazer conta. Eu via quais eram os partidos que iam ter mais votos, calculava o coeficiente eleitoral e via quem é que tinha a melhor condição de se eleger. Então, isso é uma falha do sistema. Você não pode ter um sistema falho. E os sistemas vão se aperfeiçoando com o passar do tempo. Mais importante do que a reforma tributária, do que a reforma previdenciária, do que todas as reformas, é a reforma política. E, em seguida, a reforma do judiciário. Se a gente não tiver a política e o judiciário funcionando corretamente, meus amigos, vai ser muito difícil o Brasil evoluir. Vamos continuar falando de política aqui. Eu tenho mais uma pergunta. Uma das atribuições da Secretaria de Comunicação é promover um intercâmbio de informações entre as entidades do município, do Estado e do Executivo. Como é que está esse diálogo entre eles? Em relação à interface da Secretaria de Comunicação com as demais secretarias, posso te dizer que é excelente. A gente tem, os secretários do município têm um WhatsApp. E a gente usa esse WhatsApp para qualquer necessidade que a gente tenha entre um e outro. E também usa WhatsApps individuais e particulares. Então, a gente tem uma interação muito grande. Se um secretário precisa do auxílio de outro, ele imediatamente é uma resposta. Tem uma coisa que... O programa não é de proselitismo político, mas uma coisa que me deixa muito confortável em ser o secretário de comunicação da atual gestão é a qualidade dos meus colegas secretários. O prefeito foi muito feliz na indicação do seu secretariado. Eu não consigo identificar ninguém que seja pouco disponível. Não há pessoas indispostas no secretariado, não há pessoas que não estejam dispostas a transformar São Luís, a fazer São Luís uma cidade melhor. Esse nosso slogan não é um slogan simples, jogado, não é uma peça midiática, é por uma cidade melhor. Não é
não é qualquer coisa, é uma cidade de cidadania, de forma de agir. E essa interação da SECOM com as demais secretarias é perfeita. Em relação às demais instituições, nós só estamos com 90 dias, vamos fazer 100 dias no dia 10. É uma coisa que a gente busca, a gente vai tenta e vai continuar tentando aprimorar. Estamos completamente abertos, não há maneira de você trabalhar comunicação sem estar abertos a parcerias. Ótimo. Vamos para um rápido intervalo? Voltamos já já. Estamos de volta com Sem Filtro e nosso entrevistado de hoje é o secretário de Comunicação da Prefeitura de São Luís, Joaquim Aico. Destaco também a participação de pesquisadores da UFMA e jornalistas convidados para este debate. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Secretário, a UFMA e a SECOM têm buscado parcerias, inclusive com visitas aqui de representantes da pasta no campus aqui da universidade. Quais são as estratégias da Secretaria para consolidar projetos de comunicação com outras instituições públicas, a exemplo aqui da UFMA? Olha, uma das minhas primeiras preocupações quando assumi a pasta da comunicação do município foi visitar todos os veículos e todas as instituições de comunicação do Maranhão. Não podia deixar de vir na Universidade Federal do Maranhão, porque a Universidade Federal do Maranhão é a mais importante instituição educacional do Estado, mas porque tem uma rádio e uma televisão que podem ser e são de grande contribuição para a nossa comunicação. É a intenção da Prefeitura, é a intenção dessa gestão, interagir com todos os veículos, sem nenhuma restrição. E a minha vinda aqui, e fui muito bem recebido por toda a direção desse setor, e queremos realmente ter uma participação nos veículos da universidade para que a gente possa, de certa maneira, quem sabe, fazer um programa cultural na Secretaria de Cultura, em parceria com a TV UFMA, a mesma coisa na Rádio Universidade, quem sabe desenvolver alguma coisa em parceria com o setor de imprensa, de comunicação da própria universidade. A nossa função é interagir, a comunicação é feita de portas abertas e foi isso que nós fizemos. Vamos abrir a roda de conversa com o jornalista Samartônio Martins, fique à vontade. Joaquim, eu gostaria de saber, você como amante, como entusiasta do cinema e do audiovisual, foi idealizador do MAVAN, que é o Museu de Artes Visuais do Maranhão, onde está guardada grande parte da memória audiovisual do Estado. Eu queria saber de que forma está sendo feita a catalogação desse material, a disponibilidade dele para pesquisadores e para pessoas da comunidade, e como é que hoje o MAVAN vem se mantendo diante desta pandemia, diante desta crise econômica que passa o Brasil, e principalmente o setor cultural, e você como gestor e como secretário de comunicação deve estar enfrentando um grande desafio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e colocasse para a comunidade aí, para as pessoas que estão nos assistindo, de que forma elas podem ter acesso a esse material que eu acredito que deve ser de grande valor. Samartônio, não sei se tu jogou vôlei alguma vez na vida, mas tu deu uma levantada de bola legal para mim. O Museu da Memória Audiovisual do Maranhão é a menina dos meus olhos. Eu praticamente vivo em função disso, a minha alma vive em função disso, porque eu estava conversando com você aqui nos bastidores, a minha dislexia me faz ser dependente do audiovisual. E memória é uma coisa muito, muito grata para mim. Eu, desde cedo, venho garimpando e guardando fotografias, filmes, e aí eu vi que havia uma possibilidade de se fazer isso de maneira mais elástica, mais global. O Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Samartônio, ele tem um canal no YouTube onde todas as produções efetivadas, todo o material
editado, produzido pelo Mavan e pelas empresas ligadas ao Polo de Cinema do Maranhão, estão postados. Então, você tem acesso de graça a todo o acervo produzido pelas empresas do Polo de Cinema, com o apoio do Mavan e da Fundação Najib Aiker. Eu fico muito feliz em poder responder essa parte da pergunta, Samartoni, porque ela é de graça. Os pesquisadores, cada vez que eu recebo um e-mail, ou que eu recebo um telefonema de um pesquisador dizendo assim: Joaquim, estou precisando ver fotografias da década de 30, onde apareça o casario da Rua do Egito, por exemplo. Outro dia me ligou uma pessoa querendo fazer, se vocês prestarem atenção, a Rua do Egito, ela é toda neoclássica, ela é toda do começo do século XX, os bangalozinhos, aquelas casas, apesar de estarem abandonadas, elas são todas mais ou menos da mesma época. E uma pessoa que me procura, eu dou acesso livre, a pessoa vai lá, nós temos voluntários, as pessoas que trabalham numa van, elas são voluntárias, todas abnegadas, que dão o seu trabalho em prol desse resgate da memória audiovisual do Maranhão, e dar acesso a um pesquisador, para mim, é a realização máxima. Muitas pessoas já... Vou dar um exemplo. Vocês vão ter a oportunidade de assistir aqui, na TV Universidade, ao filme do professor Flaviano Costa. É um professor da Universidade Federal do Maranhão que escreveu um livro chamado Moradas e Memórias. Eu amei tanto o livro, gostei tanto do livro, chamei o Flaviano e nós fizemos um filme sobre os casarões de São Luís. A história dos casarões em relação às pessoas que viviam nele e a literatura que era feita por essas pessoas. Então, Samartoni, o Museu da Memória Audiovisual está fechado às portas, porque ele não é um museu convencional de visitação. Você não pode ir lá olhar as coisas. Ele é um museu de acervo. O acervo dele está disponível para quem precisar. Quem precisar fazer pesquisa pode ir lá, que vai ter acesso total. Uhum. E lembrando que todo esse material vai estar disponível aqui na programação da TV UFMA. Professora Nayara, fica à vontade. Você falou agora há pouco, né, da ligação que está havendo entre as secretarias. Eu insisto ainda, porque eu, como 12 anos de professora da UFMA, tenho assim, tentado incansavelmente parcerias com a prefeitura, nesses pelo menos 10 anos dos meus 12 anos eu venho tentando, e é quase pena, a gente não consegue chegar às secretarias, a gente não consegue fazer parcerias. Então, muito pela falta de comunicação, pela falta de um canal que faça com que a nossa mensagem chegue às secretarias. O senhor acha possível, já que vocês têm esse contato, né, essa relação harmoniosa entre secretarias, que seja criado um canal que faça com que a gente consiga enviar a nossa mensagem, não como se faz, né, corriqueiramente, enviando para um canal, um programa de TV sensacionalista, né, como denúncia, mas que a comunidade tenha um canal de comunicação, né, que pode até ser de denúncia também, mas nem sempre a gente quer fazer uma denúncia. Muitas vezes a gente quer dar uma ideia, muitas vezes a gente quer fechar uma parceria. Então, é possível fazer esse canal de comunicação entre a comunidade, entre as universidades e as secretarias, a partir da SECOM? Professora, ainda bem que a senhora disse que nos últimos 10, 12 anos não está conseguindo. Graças a Deus a senhora não tentou nos últimos 3 meses. Não é isso? Se a senhora não tentou nos últimos 3 meses... Se a senhora não tentou nos últimos 3 meses, nós vamos botar à prova, então, essa sua vontade. A senhora está convidada, a senhora e qualquer pessoa, está convidada a comparecer à SECOM. A nossa sede é modesta, fica atrás do prédio da prefeitura, mas quando o prefeito me convidou, professora, para ser o secretário de comunicação,
eu tenho a impressão que ele não me convidou para ser o jornalista dele. Ele me convidou exatamente para esse tipo de coisa, para fazer essa interface entre os veículos, entre a comunidade, entre as pessoas. Ele colocou uma pessoa que foi 40 anos político, que tem sensibilidade de artista, para ficar numa pasta onde vai ter que conviver com as pessoas. Isso eu sei fazer bem. Se ele me indicou por esse motivo, eu acho que ele teve sucesso, porque é exatamente isso que a senhora está dizendo que eu acho que a Secretaria de Comunicação tem como missão. A Secretaria de Comunicação não é apenas para dar notícia da Prefeitura. A Secretaria de Comunicação, e aí a senhora estaria precisando talvez mais falar com uma ouvidoria, ter um ouvidor, mas o ouvidor é aquele negócio formal, aquele negócio de pompa. A senhora quer uma interface da sociedade, um canal de cidadania. As redes sociais da Prefeitura hoje, e a gente vai ter essa oportunidade, a gente quer colocar no site da Prefeitura um banner onde as pessoas possam mandar mensagens e possam cobrar, ou possam reivindicar, ou possam... Que a gente tenha... eu lembro que na década de 80 ficou muito famoso os ombudsmen da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil, do Estadão. A Secretaria de Comunicação pode fazer e deve fazer esse papel de ombudsman. E eu quero me colocar à disposição da senhora e de quem quer que seja. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora especificamente. Eu sou a pessoa mais curiosa que tem na face da Terra. Eu atendo qualquer ligação que chegue no meu telefone. Não é essa coisa, libinou. Eu não sei nem o que é isso. Porque a pessoa liga para mim, eu quero saber quem quer falar comigo. Eu atendo todo mundo e o meu telefone não é escondido. Eu não vou dar aqui porque eu não vou fazer propaganda, né? E agora vamos falar com o nosso convidado, Rafael Marques, jornalista da TV UFMA, por favor. Bom, secretário, eu gostaria de falar um pouquinho de comunicação e da transversalidade que a comunicação se impõe, né? Nós sabemos esse papel estratégico, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do relacionamento da Secretaria da SECOM e do relacionamento da Secretaria com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, que são duas secretarias também estratégicas, né, para a Prefeitura, principalmente num cenário de pandemia, onde a gente tem duas classes que foram muito afetadas aí com a pandemia. Olha, Rafael, a interface da SECOM com a Secretaria de Cultura é total. Com a Secretaria de Comunicação, todas as outras secretarias têm efetivamente interface. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Obras. De certa maneira, a gente fornece trabalho e a gente fornece nossa expertise para eles a todo instante. Mas existem secretarias que são muito mais afins, são muito mais ligadas à Secretaria de Comunicação. Secretaria de Cultura nem se fala. A Secretaria de Turismo é uma secretaria que tem muito a ver com a comunicação. A Cátia Bogeia, no patrimônio do município, tem uma íntima relação com a comunicação. Essas ações da doutora Verônica Pires, por exemplo, são ações que necessitam efetivamente da ação de comunicação. A limpeza urbana, a SMTT, todas essas são secretarias que têm uma convivência e uma interface muito grande. Mas você tem toda a razão em dizer que a Secretaria de Cultura é a que mais tem afeição à comunicação. Porque São Luís é uma cidade cultural. Poucas coisas em São Luís são deslocadas da cultura. O povo de São Luís é um povo alegre, é um povo musical, é um povo festeiro, e todas as nossas manifestações culturais, de certa maneira, estão aptas a serem divulgadas pela Secretaria de Cultura e de Comunicação. Só para você ter uma ideia, nós estamos fazendo uma campanha agora dos 100 dias da gestão. E uma das coisas que aparece, uma das coisas mais importantes que aparece no vídeo que vocês vão assistir, é um tambor de crioula. Uma coisa de São Luís. Tudo bem, tem nos outros lugares do Maranhão. Mas, quando se fala em tambor de crioula, a gente já pensa em São Luís do Maranhão. Então, o meu relacionamento com o Marquinhos do Alibe é extraordinário
principalmente, não só porque somos amigos, mas porque as nossas secretarias se ajudam mutuamente. É muito importante que a gente esteja sempre junto e ajudando ele. E vamos falar mais de cultura, política e comunicação no próximo bloco. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta para o nosso último bloco com o convidado de hoje, o secretário de Comunicação da Prefeitura de São Luís, Joaquim Eichel. Quero ressaltar também a participação dos pesquisadores da UFMA e dos jornalistas convidados nesse debate sem filtro aqui na TV UFMA, o seu canal de ideias. Lembro que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Eu vou abrir esse bloco para temáticas livres, mas eu queria começar aqui com a primeira pergunta, trazendo aqui para a programação da TV UFMA. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse acervo que vai ser disponibilizado aqui para a gente. Olha, Josi, a minha relação de amizade com Cecília fez com que a gente conversasse sobre a possibilidade do Mavan, da Fundação Najib Eichel, ceder os nossos conteúdos para a exibição na TV UFMA. E eu prontamente coloquei à disposição da Universidade Federal do Maranhão todo o nosso acervo. Quem vai dizer como vai usar e quando vai usar vai ser a direção da TV UFMA. Mas todo o acervo do Mavan, do Polo de Cinema do Maranhão, da Fundação Najib Eichel, está disponibilizado para ser exibido por vocês. Eu fico muito feliz, porque um audiovisual, um filme, ele se realiza na hora de se fazer, na hora de se entregar. Mas ele se realiza todo dia na hora de ser assistido. Não tem sentido nenhum um filme ser feito e não ser visto. Nós temos pérolas da memória maranhense. Por exemplo, A Estrela e o Vagalume. A Estrela e o Vagalume fala de Carlos e Zelinda Lima, pesquisadores, escritores, pessoas que fizeram a cultura maranhense, né? Filmes como esse que eu falei anteriormente, do Celso Antônio, que é o maior escultor maranhense, são 27 filmes sobre artistas plásticos, 60 filmes sobre radialismo, 24 filmes sobre membros da Academia Maranhense de Letras, são 6 programas dedicados à cultura maranhense diversificada. Só para você ter uma noção, Josi, todo o acervo que está disponível no nosso site vai poder ser visto pelos telespectadores da TV UFMA. Ótimo. Jornalista Samartônio Martins, fica à vontade. Joaquim, a gente já está encerrando o programa, já passamos e falamos aí sobre gestão pública, sobre de que forma está acontecendo esse diálogo entre a Secretaria de Comunicação e as demais secretarias e o público externo. E agora a gente está falando novamente sobre cinema e audiovisual. Eu lhe pergunto, você que vive, que pulsa cinema, que pulsa o audiovisual, qual é a próxima ideia, a próxima surpresa, o próximo roteiro, o próximo projeto que está guardadinho ali na gaveta, à espera de ser colocado em prática e ser visto por outras pessoas? Eu queria que você antecipasse isso, falasse um pouquinho sobre isso. Martônia, é uma pena que vocês perguntaram muito sobre política e menos sobre isso. Cara, tenho tantos projetos que eu passaria a noite toda falando aqui. Vou falar de 2 para você. A Guarnecer Produções, a minha empresa, acabou de ganhar o edital de audiovisual da Secretaria de Cultura e da Ancine. Nós fomos premiados para fazer um filme chamado As Aventuras de Tracajaré. É um personagem que eu criei e dei de presente para o meu netinho. É uma tartaruguinha, um tracajá mágico, que tem todas as virtudes de um pequeno herói.
ele vai defender as matas, vai defender a ecologia, vai defender o meio ambiente, vai defender os menos favorecidos, os oprimidos, vai lutar pela diversidade, pela igualdade. É um personagem em busca do que há de melhor nas pessoas, numa São Luís ideal. Esse é o projeto dessa animação, As Aventuras de Tracajaré. O outro filme, que é um filme de ficção, escrito por mim, que eu espero conseguir executá-lo logo que tenha possibilidade de gravação sem grandes restrições, chama-se Arcanos. Eu escrevi e estou numa parceria extraordinária com a Elisa Tolomelli, que é a produtora de Cidade de Deus, de Central do Brasil, de Maria do Caritó, de Berenice Procura, que traz junto com ela a Lília Cabral para ser a protagonista desse filme. Então, esses dois projetos são os projetos que eu tenho em mente e que eu pretendo realizar ainda esse ano, se Deus quiser. Professora Nayara, por favor. Joaquim, você acha que a fantasia, né, pela sua nova produção aí, acho que você vai talvez trabalhar um pouquinho com a fantasia. Recentemente nós tivemos aí uma série brasileira chamada Cidade Invisível, que tem sido um sucesso, e todas as grandes séries que colocam fantasia à frente, aí, como um elemento de chamar público, me parece que é bem sucedido. Como é que você vê essa ideia de colocar a fantasia como um elemento de atração para o público, uma vez que, aparentemente, né, todos nós somos um pouco movidos pela fantasia, e o cinema e as séries hoje estão se apegando muito à fantasia para alavancar aí recorde de público? Professora, eu acho essa palavra muito poderosa, fantasia. É o título de um dos maiores filmes da minha vida, que é o Fantasia, do Walt Disney. Mas, como a senhora usa, é extremamente pontual. As Aventuras de Tracajaré tem muita fantasia. É a história de uma tartaruguinha, porque não é uma tartaruga dessas que a gente conhece, mas é uma tartaruga de rio, muito comum aqui na Amazônia. E ele é tão heróico, esse personagem, tão fantasioso, tão nobre. Eu diria que ele é como eu, que eu costumo me imaginar como se eu fosse filho de Alexandre Dumas, aquele escritor que a senhora conhece, dos Três Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo, aquele cara da Dama das Camélias. Então, essa tartaruguinha, ela se joga de um barranco em cima de uma cobra cipó para salvar 2 índiozinhos que iam ser atacados pela cobra. E nessa fantasia que a senhora, sem saber, falou, ele vai morrer, ele é picado, o tracajá é picado, e ele está afundando, e uma mãe d'água, uma iara, também de fantasia, como essa da Cidade Invisível, que aparece a Cuca, aparece o Curupira, aparece uma série fantástica, sensacional, inclusive com uma maranhense participando dela, a Áurea Maranhão. No meio dessa fantasia, a mãe d'água vem dar um beijinho na pata mordida, picada do tracajá, e ele se transforma num tracajá herói, num super tracajá. Então, essa fantasia é indispensável. Falando com a senhora antes, a senhora me falou que um dos seus trabalhos é sobre Frankenstein de Mary Shelley. Mais fantasia do que isso não existe. Então, a senhora tem toda a razão. Sem fantasia não há criação. Você precisa fantasiar. O outro filme, o Arcanos, é uma fantasia. Eu jogo tarô há 40 anos e fiquei não viciado, porque depois de um tempo eu passei a jogar menos. Mas é baseado nos 22 arcanos maiores do tarô, que são arquétipos, poderia-se dizer, arquétipos da psicologia humana, da psique humana. Tem muito de fantasia também. Sem fantasia ninguém faz nada. Fantasia é o motor do mundo.
Jornalista Rafael Marques, por favor. Secretário, o senhor já revelou para a gente que essa era a sua primeira entrevista, né? Então, uma entrevista inédita e é uma entrevista exclusiva. E nós estamos diante do personagem Joaquim Aico, que é composto por diversas personalidades. Então, o advogado, o jornalista, o escritor, o roteirista, o diretor, o ex-deputado, ex-político e agora secretário, e agora que eu estou sabendo, tarólogo, né? Então, a minha pergunta, secretária, é com qual dessas personalidades hoje o Joaquim Aico se identifica mais e qual dessas personalidades o senhor pretende atuar de forma mais efetiva até o final da sua trajetória? Meu amigo, eu vou perguntar para minha mulher com quem que ela casou, desses caras aí todos que você disse. Olha, uma perguntinha complicada. Eu sou Joaquim Aico, cara. E esse Joaquim Aico que está conversando com vocês aqui tem todas essas coisas que você disse. Mas eu sou muito convicto de que essa característica multifacetada que eu tenho, e um grande amigo meu fazendo uma análise de um livro falecido, saudoso, Arthur da Távola, falou no prefácio de um livro meu, o múltiplo Joaquim. Esse múltiplo Joaquim, ele é um pedacinho de cada uma dessas coisas, mas ele é indissociável disso que eu disse para a professora agora há pouco. Eu me sinto filho de Alexandre Dumas. Eu acho que honra, sabedoria, nobreza são as coisas que servem de amálgama para todos esses pequenos personagens que tem dentro de mim. Se você conseguir fazer com que você tenha uma amálgama que solidifique todos os personagens que tem dentro de você, vai ficar legal, vai ficar homogêneo. E é isso que eu vou buscar ser tudo isso aí de maneira bastante homogênea. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a participação do secretário de Comunicação da Prefeitura de São Luís, Joaquim Aico, dos nossos convidados do programa de hoje, o jornalista Samartone Martins, o jornalista do Jornal Imparcial, Rafael Marques, jornalista da TV UFMA, e a professora Nayara Araújo, também professora aqui da Universidade Federal do Maranhão e pós-doutora em Literatura em Cinema. Secretário, por favor, as últimas considerações. Olha, agradecer demais a vocês, ao Samartone, a Nayara e ao Rafael, e a você, Josi, e a todos da TV UFMA, e dizer que foram momentos maravilhosos. Eu só peço desculpa se não pude ser mais esclarecedor em alguma coisa e poder usar sem filtro, apesar de eu não fumar, mas sem filtro é mais ou menos o que eu sou normalmente. Mais uma vez, então, agradeço a participação aqui no programa Sem Filtro da TV UFMA, a participação da professora da UFMA, dos jornalistas convidados, e até o próximo programa.